E aí, galera do nono ano, aqui é o professor Maxwell novamente. Agora vamos falar sobre história, a atividade número 5, beleza? O tema ele vai continuar girando em torno da Primeira República, só que especificamente nós vamos falar sobre a inserção do negro, a importância do negro, né, nesse momento, certo? Ou seja, a importância da participação negra na construção da cultura e da sociedade na Primeira República. Ok? Beleza? Então, vamos que vamos. Bom, na atividade nós vamos falar sobre um contexto social. E que contexto social os grandes nomes afro-brasileiros, né, que surgiram nessa época, em que contexto social eles nasceram, né? Quem foram essas pessoas que contribuíram principalmente com a nossa cultura, que viveram nesse período? Nós vamos falar sobre alguns deles, tá? Beleza, então. Nesse texto nós vamos falar sobre Joaquim Calado. Vai ser um negro que viveu no século XIX. Ele era funcionário público e ele vai criar um ritmo musical que vai marcar a nossa cultura nacional, chamado de chorinho. Tá? É um ritmo, né, que é tocado com alguns instrumentos, né, que é muito popular na música brasileira. Tá? E lendo o texto, ok, vocês vão responder. Muitos nomes importantes de nossa cultura eram funcionários públicos, principalmente os afrodescendentes. Quais das opções abaixo se identifica com a trajetória de vida dos grandes nomes de nossa cultura? Como, por exemplo, foi o negro Joaquim Calado. Você vai ler o texto e vai escolher aqui a opção correta. Tá? É importante ressaltar que muitos afrodescendentes, né, descendentes de escravizados, aqueles que conseguiam alguma posição social, né, e que consequentemente, né, e obviamente tiveram acesso à educação, né, e educação de qualidade, foram pessoas, né, que nasceram de uma família bem particular. Como assim, professor? Era muito comum, né, senhores de escravos terem filho com suas escravas, né? E muitos desses senhores arcava, né, bancava os custos dos estudos de seus filhos. É óbvio, né, tinha que fazer isso porque eram seus filhos, né? Mas nem todos faziam, não, tá? Então, muito dessas crianças, né, fruto desses relacionamentos, terão acesso, né, à educação escolar e alcançarão posições importantes, né? Mas que foi o caso de Joaquim Calado, que foi o caso de Lima Barreto, que foi o caso de tantos outros, né? Machado de Assis, entre outros, certo? Chiquinha Gonzaga, né? Então, esse contexto é de onde vai nascer grandes nomes da nossa cultura popular, nomes negros de nossa cultura popular, certo? Mas aí vocês vão identificar aí a opção que concorda com aquilo com que o texto está dizendo, beleza? Vamos continuar. Esse rapaz aqui é Lima Barreto, um dos importantes autores de nossa literatura. Ok? É um texto que fala sobre. É um texto de um livro, né? Da Lilian Schwartz, uma historiadora. Eu tenho esse livro, mas não sei se ele está aqui em mãos agora, né? Ah, tá aqui. Eu tirei esse trecho desse livro aqui, né? Lima Barreto, Triste Visionário, né? Esse trecho eu tirei desse livro aqui, excelente livro por sinal,
tá? E a pergunta é a seguinte: Lima Barreto, além de importante jornalista, é considerado um dos grandes nomes de nossa literatura. Tendo como base também a primeira atividade, ou seja, aquela que vocês, atividade número 1, vocês vão utilizar aquele texto também. Quais relações podemos fazer no que diz respeito ao contexto social e familiar entre as figuras Joaquim Calado e Lima Barreto? Ou seja, quais são as características comuns aos dois no contexto social e familiar dessas duas figuras, tá? Em que eles se parecem, né, na trajetória de vida deles, tá? Vocês vão escrever aí para mim respondendo, beleza? Vamos pro próximo. Deixa eu mostrar aqui Joaquim Calado, né, a figura de Joaquim Calado e Lima Barreto, certo? Vamos continuar. Então, aqui a pergunta mais especificamente, né, quais relações podemos fazer no que diz respeito ao contexto social e familiar entre as figuras Joaquim Calado, esse aqui, e Lima Barreto, esse aqui. Vamos para a última questão. Número 13 vai falar sobre Machado de Assis, certo? São dois textos adaptados por mim, tá? Esse, cadê o cursor? Cadê o cursor? Tá aqui. Esse texto aqui e esse texto aqui, que fala sobre uma questão que que tem a ver com o embranquecimento de Machado de Assis. Porque, na verdade, Machado de Assis ele foi negro. Mas todas as fotos que remontam a figura de Machado de Assis colocam ele como branco. Como se ele fosse uma pessoa branca. Como essa aqui. Né? Qualquer livro antigo que tenha a foto de Machado de Assis, ele está como se fosse branco. Né? Então foi feito um trabalho para restituir algo próximo da cor que ele tinha, da cor da pele dele, que é essa cor aqui, porque ele era negro, certo? Beleza, então. Então esses dois textos discutem essa questão, tá? Vamos à pergunta. Na questão, temos dois registros que tratam de uma clara disputa de narrativas sobre a origem étnica de Machado de Assis, nosso maior literato, ou seja, ele era branco, ele era negro. Com base nessas duas fontes, essa e essa aqui de cima, construa um texto no qual discuta a seguinte afirmação. Vocês podem concordar ou discordar, mas tem que ter base nos dois textos aqui, tá? O que estará por trás do processo de embranquecimento da memória de Machado de Assis? Né? Essa forma de retratar até então Machado de Assis como sendo branco, o que está por trás disso? O que poderia estar por trás disso? Então você vai construir um texto, vai no máximo 10 linhas, tá? Não vou pedir mais que 10 linhas não. Quem quiser escrever mais, tudo bem, tá? Então vocês vão fazer um texto onde vocês vão discutir essa questão. O que está por trás do embranquecimento de Machado de Assis? Beleza? Tranquilo? Tá? A gente se vê na próxima semana com a atividade número 6, ok? Um beijo para vocês, um abraço.